nome é Álvaro Bianchi, eu sou professor titular do Departamento de Ciência Política da Unicamp, coordeno um laboratório de pesquisa sobre pensamento político, PEPOL, e tenho me dedicado nos últimos anos ao estudo do fascismo como um fenômeno internacional. Recentemente eu publiquei 3 artigos sobre o tema, na revista Novos Estudos SEBRAP, no qual eu discuto o conceito de fascismo, sua ideologia e a sua história, confrontando os estudos clássicos sobre o tema, mas também apresentando a minha opinião sobre eles. Um segundo artigo que saiu numa revista que se chama Fascism, é uma revista dedicada aos estudos comparativos sobre o fascismo, uma revista muito importante, no qual eu discuto as relações entre fascismo, liberalismo e antiliberalismo, e um terceiro artigo, publicado este ano na revista Dados, sobre a relação entre o economista liberal Vilfredo Pareto e o fascismo italiano. Um dos argumentos principais desse conjunto de artigos é que o fascismo deve ser compreendido como um movimento, ou uma ideologia, para sermos mais exatos, uma ideologia ultranacionalista e estatólatra, que é também anticomunista, antidemocrática e que vê a violência, né, como uma força capaz de produzir ou promover o renascimento nacional. A literatura sobre o tema muitas vezes tendeu a caracterizar o fascismo por meio das suas negações, ou seja, daquilo que ele negava. Ele negava o comunismo, negava o liberalismo, negava a democracia, enfim, dependendo o autor, este número de negações era maior ou menor. E uma coisa me chamava a atenção, que era este tal iliberalismo, né, ou antiliberalismo do fascismo. Me chamava a atenção porque, quando a gente via a história do fascismo italiano, via que não apenas ele chegou ao poder com o apoio de liberais, muito embora este fascismo tenha tido um discurso fortemente contrário aos liberais, como também quando, depois de chegar ao poder, implementou políticas econômicas de tipo liberal, por meio da ação do ministro Alfredo De Stefani. Bem, isto era meu ponto de partida. Quando eu fui estudar o tema, eu percebi que algumas correntes liberais, italianas liberais, aderiram ao fascismo. É o caso, por exemplo, da corrente de Giovanni Gentile, é o caso de um autor que se chama Sergio Panunzio, que é muito importante depois como jurista, né? Enfim, um grupo de personagens bastante importantes na história do fascismo, que eram ou provenientes do liberalismo ou que permaneceram durante toda a sua vida se definindo, se afirmando como liberais. Então, eu queria explorar esta relação entre liberalismo e fascismo. E o que me movia a fazer isto era uma questão contemporânea nossa. Né? Que tipo de relação liberais ou correntes liberais podem estabelecer com a ideologia fascista ou com movimentos de tipo fascistas que existem hoje em diversos países e que são atuantes. Eu considero o Vilfredo Pareto extremamente importante para este processo, na medida em que ele contribui para a legitimação do fascismo. Quem é Vilfredo Pareto? Vilfredo Pareto era o mais importante economista italiano da época. Ele não dava aula na Itália, ele dava aula na Suíça, em Lausanne,
mas era extremamente conhecido em toda a Europa. E era um economista de perfil liberal. Ele foi sempre um economista liberal e, durante muito tempo de sua vida, ele se sentia alinhado ao chamado liberalismo político. Ele se afasta, digamos, deste liberalismo político ou mesmo das ideias democráticas da virada do século XIX para o século XX, considerando que o liberalismo não era uma força política capaz de garantir a ordem pública e o funcionamento das instituições no contexto das instituições políticas no contexto italiano. Ele foi sempre, pelo menos a partir da virada do século XX, um crítico muito forte da democracia, um conservador, podemos dizer, que a partir de 1922 começa a haver no fascismo uma força política capaz de restabelecer a ordem na Itália e principalmente derrotar os socialistas. Esta era uma das obsessões de Pareto. Muitos intérpretes liberais falaram que esta era, na verdade, uma relação circunstancial e que Pareto nunca aderiu, de fato, ao fascismo. Eu procuro mostrar ao contrário. Embora Pareto nunca tenha se filiado ao fascismo, Pareto apoia, já desde agosto de 1922, os fascistas chegam ao poder no final de outubro daquele ano, Pareto apoia, desde agosto de 1922, um golpe de Estado fascista, a possibilidade dos fascistas chegarem ao poder e vê com muito bons olhos a marcha sobre Roma e a indicação de Mussolini como primeiro-ministro no final do mês de outubro de 1922. Uma vez Mussolini chegando ao poder, Pareto apoiará as medidas políticas implementadas pelo governo, inclusive a sua política econômica. Pareto morre logo depois, meados de 1923. Mas antes de sua morte, ele escreve um texto muito importante, alguns apontamentos para uma reforma constitucional, no qual o que ele propõe de fundo é uma constitucionalização do fascismo. E esta é a posição predominante entre os liberais que aderem ao fascismo, né? A constitucionalização e a normalização do fascismo, como se fosse possível, não é? Normalizar um movimento que tem, no uso da força e da violência, a sua marca registrada. Bem, o que nós podemos dizer? A maioria dos liberais teve ou ilusões com o governo Mussolini nos seus primeiros meses, ou consideravam que ele não representava uma ameaça real. Mesmo alguns deputados que depois vieram a ser oposicionistas, como Giovanni Amendola, estarão nesta posição. Logo depois da marcha sobre Roma, escrevendo a um amigo, Amendola diz: olha, vamos esquecer tudo isto, vamos esquecer todas as ilegalidades que cometeram e vamos dar um voto de confiança neste novo governo, garantindo a sua posse. Depois vemos como controlar. Evidentemente que o plano fracassou. Então, por um lado, havia a adesão, né? Por outro, havia a incompreensão ou a concepção de que, ou a imaginação de que o fascismo era um mal necessário, mas um movimento que poderia ser colocado sob controle das instituições e das demais forças políticas, o que evidentemente
acabou não acontecendo. Amêndola é espancado por um bando fascista, se vai para o exílio e morre em 1924, muito provavelmente em decorrência do espancamento que ele havia previamente sofrido. Bom, evidentemente, nós temos no socialismo e no comunismo italiano forças de resistência ao fascismo. Não é que tenham percebido muito rapidamente a ameaça. Demoraram para compreender do que se tratava. Mas há alguns intelectuais importantes que perceberam uma ameaça presente, procuraram compreendê-la e procuraram organizar uma oposição. Isto tanto nos socialistas, como Zibordi, que é um socialista bastante importante que escreveu sobre o tema, como entre os comunistas, onde eu destacaria Antônio Gramsci. Há também liberais, críticos, desde a primeira ordem, entre os quais Piero Gobetti, amigo de Gramsci, que editava um jornal chamado Rivoluzione Liberale, onde ali há uma oposição tenaz ao fascismo. Gobetti também é espancado e morrerá também em consequência deste espancamento. Mas, se nós pegarmos outros casos, há, digamos, uma demora em perceber o que estava acontecendo. Por exemplo, o principal filósofo italiano, historiador da época, o principal intelectual italiano da época, Benedetto Croce, ele escreve favoravelmente ao fascismo até os primeiros meses de 1923, considerando que o fascismo e Mussolini eram um mal necessário para restabelecer a ordem na vida política italiana. Mais tarde, é Croce quem, estimulado por Giovanni Amendola, redigirá o Manifesto dos Intelectuais Antifascistas, que é um texto de enorme repercussão na vida política e cultural italiana. Bom, no momento da fundação do fascismo, nós temos várias correntes participando. O fascismo é fundado em 1919, em Milão, na Piazza di Santo Sepolcro. E ali comparecem algumas correntes. Uma corrente que era proveniente do movimento socialista, que havia adquirido uma feição nacionalista, que era a corrente de Mussolini e do jornal Il Popolo d'Italia. Uma outra corrente que era a dos futuristas, liderados por Filippo Tommaso Marinetti. E há uma terceira corrente, que é a dos chamados Arditi, que são ex-combatentes que haviam, uma parte considerável deles, lutado nas tropas de assalto italianas durante a Primeira Guerra Mundial. Em alguns casos, vários futuristas, inclusive, haviam sido ardites. Ou seja, ex-combatentes, ex-militares, estão no próprio ato de fundação do fascismo, e é isto que lhe imprime também um caráter muito violento nas suas ações. Logo depois da sua fundação, nos meses seguintes, eles atacam o Jornal dos Socialistas em Milão e põem fogo na sede do Avanti, que era o nome que era este jornal. E nos seus primeiros anos, os fascistas recrutarão um grande número destes ex-combatentes que encontravam, por um lado, dificuldades para a reinserção na vida econômica ou mesmo política italiana, mas também que nutriam um sentimento de abandono e de traição. Traição por parte, principalmente, dos socialistas, que teriam sido contra a guerra e os teriam abandonado
na frente de batalha. Né? As ações militares violentas dos fascistas começam então já em 1919 e se estendem com muita radicalidade até outubro, até a Marcha sobre Roma, outubro de 1922. E ocuparão um papel muito importante no confronto com os socialistas, principalmente nas regiões rurais do centro da Itália, na chamada Emília-Romana. Por quê? Porque os socialistas haviam avançado enormemente, tanto do ponto de vista sindical como eleitoral, haviam passado a controlar prefeituras da região e, por meio dos sindicatos, a impor acordos coletivos que protegiam os direitos dos trabalhadores rurais. Isto cria uma enorme insatisfação entre os pequenos e médios proprietários rurais e esta burguesia agrária que fornecerá a base social para o fascismo se tornar um fenômeno de massas na Emília-Romana. Então, este fascismo agrário, o rural, que são digamos, os destacamentos mais violentos e mais radicalizados do fascismo em sua caminhada ao poder e que depois de chegar ao poder permanecerão como um problema para Mussolini, ou seja, a existência de uma corrente que era chamada de intransigente, que era difícil de absorver no interior do aparelho estatal. Mussolini tenta esta absorção, a transformação das milícias fascistas em milícias voluntárias do Estado, ou seja, a transformação delas em parte do aparelho estatal, é uma tentativa de controlar este fascismo mais radical, né, dos chamados esquadristas, que operava principalmente nesta região central da Itália. Nos primeiros anos, Mussolini costumava dizer que o fascismo não era produto de exportação, no sentido de que a ideologia do fascismo italiano, era um produto tipicamente italiano e para consumo italiano. Né? É o problema de todos os movimentos nacionalistas, certo? Ou seja, eles tendem a se definir como expressão, né, daquele lugar, da cultura, da vida política e cultural daquele lugar onde eles nasceram. Mas ali há uma contradição. Por um lado, Mussolini afirmava que o fascismo não era produto de exportação, e por outro lado, o fascismo servia como modelo para o surgimento de organizações, grupos similares que partilhavam uma ideologia comum, que era ultranacionalista, estatólatra, anticomunista, antidemocrática, né, que via na violência esta força redentora. Nós vamos encontrar isto na França, nós vamos encontrar isto na Espanha, nós vamos encontrar isto em Portugal, nós vamos encontrar isto na Inglaterra, nós vamos encontrar isto na Romênia, no chamado leste europeus, né, na Noruega, enfim, proliferam estes grupos ultranacionalistas, muitas vezes frequentemente inspirados diretamente pelo fascismo italiano. O mais conhecido de todos, evidentemente, é o Partido Nazista na Alemanha, mas não é o único. Né? No final da década de 20 e no início dos anos 30, começa no interior do fascismo a ganhar força a ideia de um fascismo universal. E eles
tentam organizar uma internacional fascista, que é o Comitê pela Universalidade da Humanidade, CAUR. Não é um empreendimento muito bem sucedido, porque ali é uma clara contradição entre a política externa do fascismo e os seus serviços diplomáticos e um braço político que desejaria agir de maneira autônoma e construir o seu próprio fascismo internacional. Mas, sim, nós podemos dizer que é fonte de inspiração, mesmo na América Latina, onde nós temos, por exemplo, a Ação Integralista brasileira, as falanges socialistas bolivianas, a Legião Cívica na Argentina, o pessoal da revista Corporaciones no Uruguai. Depois, com a ascensão do nazismo, grupos influenciados pelo nazismo, por exemplo, no Chile tem um partido nacional socialista chileno que se autodenomina NACE, né, com C em vez de ser com Z, né, bastante ativo, ou seja, uma miríade de grupos que têm o fascismo italiano e depois o nazismo o seu ponto de referência. Nós temos uma conjuntura internacional marcada por uma profunda crise, uma profunda e duradoura crise econômica que atingiu fortemente o poder de compra, o estilo de vida, a capacidade aquisitiva de amplos grupos sociais, não apenas das classes trabalhadoras, aquelas que vivem do salário, mas também das classes médias. Isto constitui um terreno favorável para o crescimento de manifestações, a emergência de manifestações políticas radicais. Ainda mais quando, em um contexto que também é internacional, as forças tradicionais, as forças, digamos, da chamada esquerda oficial, os grandes partidos de esquerda, parecem ter sido absorvidos, seja pela lógica parlamentar institucional, seja pelas alternativas econômicas orientadas pelo mercado, no terreno das suas políticas econômicas. Então, tem surgido manifestações extremas na nossa vida política. Eu utilizo uma categoria mais abrangente, que é de extrema direita, para definir um conjunto de manifestações, de movimentos e ideologias políticas que se definem pela oposição ao extremo oposto, não é? Ou seja, se definem pelo anticomunismo, pelo anti-igualitarismo, pela antidemocracia, e assim sucessivamente. Mas nisto que eu estou chamando de extrema-direita, nós encontramos coisas muito diferentes. Nós podemos encontrar, por exemplo, os ultraliberais, gente como Paulo Guedes, por exemplo. Nós poderíamos encontrar conservadorismos cristãos, principalmente evangélicos, mas também católicos, se organizando neste campo. No caso do Brasil, nós encontraríamos um autoritarismo do tipo militar, e encontraríamos também isto que podemos chamar de movimentos neofascistas, ou seja, que tem a sua inspiração forte naqueles fascismos do entreguerras. Mas eu acho importante destacar certas diferenças. Ou seja, todos estes grupos, estas correntes ideológicas, estes movimentos, têm semelhanças entre si.
nós podemos pensar em termos de uma família de semelhanças. Eles têm traços que nos permitem reconhecer, né, que eles são aparentados. Mas é como numa família de pessoas, não é? Não são todos os indivíduos da família iguais. Aliás, geralmente não são iguais entre si. Mas eles têm traços que nos permitem reconhecer que são parecidos. Pertencem, são primos, estão ali na mesma família. O que distingue, a meu ver, os neofascismos das demais ideologias, dos demais movimentos de extrema-direita, é este culto à violência como força redentora, né? Uma força capaz de promover o renascimento nacional. Né? São grupos pequenos, geralmente, no caso do Brasil, os neointegralistas, Frente Integralista Brasileiro, Movimento Integralista Linear Brasileiro, que aliás é sediado na cidade de Campinas. Grupos que se chama de grupo sediado no Rio de Janeiro, que chama Terceira Posição, enfim. Ali nós vemos este neointegralismo como parte desta vertente do neofascismo, e também os agrupamentos neonazis mais grupusculares. Geralmente eles têm a forma de pequenos núcleos interconectados entre si, que divulgam a ideologia nazista e que estão muitas vezes por trás de atentados, como naquela onda de ataques às escolas, nos quais foi possível identificar em vários daqueles ataques que os perpetradores participavam de comunidades neonazis, consumiam propaganda neonazi, estavam conectados com grupos e organizações neonazis operando no Brasil. Eu acho que não havia um enfraquecimento das instituições democráticas na Itália antes da ascensão do fascismo, no sentido de que as eleições não deixavam de correr, os partidos se encontravam legalizados, com a exceção do período da Primeira Guerra Mundial. A imprensa não era censurada, as sedes eram públicas, os sindicatos funcionavam. O que havia, sim, era a existência de uma corrente política de extrema-direita, que se autodenominava fascista, que operava também na ilegalidade, não é? Na medida em que atacava abertamente sedes de sindicatos, os jornais socialistas, invadia prefeituras, obrigava prefeitos a renunciarem, e tudo isto por meio da violência. Mas não devemos nos esquecer que o fascismo utiliza uma tática dual, uma tática que tem dois movimentos. Uma é uma operação no terreno da ilegalidade, né? O outro é uma operação por dentro do parlamento. Mussolini era um deputado. Aliás, a Marcha sobre Roma, que é um episódio de extrema violência na vida política nacional italiana, principalmente nas províncias, abre ou facilita a nomeação de Mussolini dentro do jogo da democracia parlamentar. Ou seja, o rei Vittorio Emanuele o chama, informa-lhe que gostaria que ele fosse primeiro-ministro, isto vai para o parlamento vota, a maioria do parlamento vota que Mussolini deveria ser empossado como primeiro-ministro, e é como se a vida política fosse continuar como antes, só que agora com ordem.
obviamente que não é isto o que acontece. Então, eu creio que o fascismo é parte daquilo que conforma, é parte da crítica à democracia, da oposição às instituições democráticas. E é também quem acabará, liquidará com estas instituições. Mas, como eu disse, devemos lembrar que para isto ele contou com o apoio dos deputados e dos senadores italianos. Ou seja, o fascismo, o número de deputados fascistas era muito pequeno. Era uma pequena minoria no parlamento, muito inferior, por exemplo, ao Partido Socialista. Muito inferior ao Partido Socialista italiano. Mas isto se tornou um caminho viável, porque liberais e conservadores, a partir de determinado momento, passaram a ver o fascismo como a única possibilidade para o restabelecimento da ordem.